Se você ainda não tem experiência profissional e não faz ideia do que colocar no currículo, eu recomendo que você escute esse episódio até o final. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast quinzenal, onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira, e a gente vai falar essa semana de um tema que muita gente tem dúvida, que é o que colocar no currículo, como montar o currículo quando você não tem experiência ainda. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e eu passei por essa situação, assim como todos os outros profissionais, porque quando nós estamos iniciando em qualquer área que seja, muitas vezes nós não temos, né, o que colocar, principalmente se você está buscando ali um primeiro emprego como estagiário, seja como jovem aprendiz, ou seja mesmo até como assistente dentro de uma área nova e você não tem ali a experiência exata daquela área de atuação. Então, é algo que a gente precisa pensar de forma estratégica, que a gente vai trazer informação, trazer o que você pode colocar para agregar. Você também, né, Ale? Quando você iniciou lá no RH, o que você colocou no teu currículo? Eu gostei que você falou assim, lá no RH, faltou só falar nos primórdios, na época dos Incas, que a gente ainda imprimia currículo, entregava, né, sim, há 20 anos atrás tive esse problema. Eu vou ser honesta, Bruna, que eu fiquei pensando, tá? Eu não lembro como que era o meu currículo sem experiência, assim, de verdade, faz muito tempo, fazem 20 anos. O que eu lembro de fazer era cadastrar nos sites oficiais de estágio, né? E eu acho que, assim, a primeira dica, a gente vai falar de currículo de fato e como montar, mas a primeira coisa que você tem que fazer, você não tem experiência nenhuma, tá com 16 anos, fez 18, é você se cadastrar nas plataformas de vagas para esse perfil. Então, se você for, por exemplo, no agente integrador, o que é um agente integrador? Só para fazer um contexto para a galera que está ouvindo a gente não sabe o que é isso, para você ser um estagiário, você precisa de uma empresa para fazer a intermediação. Você consegue fazer direto? Consegue também. Mas a maioria das vezes você vai conseguir o estágio através do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, o CIE você também consegue, o AllJobs você também consegue, e nesses sites você vai fazer seu cadastro padrão, vai colocar lá que você ainda não tem experiência nenhuma, e a maioria dos sites tem essa opção, InfoJobs tem essa opção. Caso você não tenha nenhuma experiência, clique aqui, porque aí seu currículo, seu cadastro já está explicando que você está procurando a primeira oportunidade profissional. E aí eu incluo uma coisa que é importante, que na nossa época não tinha e agora tem, que é fazer o seu LinkedIn desde o primeiro momento. Alessandra, mas eu ainda não tenho experiência. Não tem problema, a gente vai explicar o que escrever no currículo quando você não tem experiência, mas já monte um LinkedIn, porque faz muita diferença. Para mim, como profissional de RH e que trabalhei muitos anos com seleção, quando eu vejo uma pessoa que está no início da carreira, já preocupada, já antenada, já fez um cadastro no LinkedIn, isso me mostra que a pessoa está atenta às tendências de mercado e não está fazendo a mesma coisa que a maioria das pessoas estão fazendo, que é não fazer um perfil no LinkedIn esperando a carreira ascender, ter muita experiência para criar um LinkedIn. Não, pode criar porque tem vaga sem experiência lá também. Principalmente quando essa pessoa utiliza todas as oportunidades que essa ferramenta dá, né, Ale? Então essa pessoa tá ali antenada em se conectar com pessoas, também tá antenada em preencher todos os campos com paciência, porque às vezes você quer preencher ali de qualquer jeito, também não dá certo, gente. Precisa reservar um tempo para preencher todas essas plataformas adequadamente, porque isso vai fazer com que você seja encontrado pelos recrutadores, tá? Fica aí essa dica. Mas aqui eu quero trazer um ponto de reflexão, né? Quando a gente fala experiência profissional, não necessariamente nós estamos falando de CLT, ou seja, poxa, eu atuei numa empresa X e fiquei tantos anos. Pode ser também um trabalho voluntário que você participou, pode ser uma atividade na liga acadêmica que você participou, uma iniciação científica. Quantas pessoas hoje colocam no LinkedIn iniciação científica? Então, a primeira dica aqui que eu trago, né, a segunda, porque a Lê já trouxe, a primeira, é você entender o que você hoje tem experiência. Tira essa parte profissional e pega experiência. A minha experiência com iniciação científica no meio acadêmico, a minha experiência, como eu falei, com voluntário, sendo ali, todo mundo, tem muitas pessoas que entram para teto, né, para fazer construções de casa, mas às vezes também é um voluntário ali dentro da igreja, onde você fica responsável pela parte financeira. Tudo isso conta como habilidades desenvolvidas. Então, mostra que você está ativo, que você tem algumas habilidades, que você
você está se desenvolvendo e isso faz total diferença quando você está buscando a primeira oportunidade, porque você mostra que, poxa, eu não tenho ali o CLT, o que está sendo pedido, mas eu tenho uma vivência, é diferente. Então ali você consegue se destacar de outros profissionais por você já ter vivido ali e ter se desenvolvido em algumas habilidades. A melhor coisa para quem não tem experiência nenhuma, Bruna, é trabalho voluntário, porque é fácil de você conseguir na sua comunidade. O que que você vai fazer? Você vai procurar na sua região onde você mora, jogar no Google trabalho voluntário na região. Vai ter uma ONG, vai ter uma instituição religiosa, vai ter alguma coisa que você vai conseguir fazer. Ah, é separação de cesta básica, é ajudar no brechó lá da igreja, não importa o que seja. Você vai, e você pode até fazer uma pesquisa um pouco mais, ser buscada, porque eu fiz isso na época. Eu já estava na faculdade, as pessoas, né, a gente já falou um pouco da nossa história, mas acho que vale a pena reforçar. Eu comecei a estagiar em RH no ensino médio, então quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha experiência. Então, eu queria muito, eu sempre tive, acho que o foco ele existe por causa disso, né, Bruna? Eu sempre quis ajudar muito as pessoas. Então, eu já trabalhava, já tinha o meu estágio de ensino médio, trabalhava em departamento pessoal, né, em RH, já estava fazendo a faculdade e eu procurei instituição para ajudar as pessoas a atualizarem currículo. Isso lá atrás. Eu peguei, comecei a ligar para várias ONGs do bairro e aí eu achei uma ONG que trabalhava com estudantes, sabe, tipo ensino médio e tal, e eu ia lá, ensinava como montar currículo, que escrever, não sei o quê. Então, assim, se eu não tivesse nenhuma experiência, eu poderia ter feito o mesmo caminho, né, que no caso eu já tinha. Mas assim, eu fiz. E aí, olha que legal, né? Pelo fato de fazer esse apoio, eu comecei a dar palestras nas escolas, da região, das igrejas e tal. Depois, na empresa, depois de muitos anos, a gente precisava divulgar as vagas. A gente, de novo, fez a movimentação de ir até as escolas, porque eu tinha essa experiência antes. No fim, eu conheci você, né? Que a gente acabou se conhecendo, e hoje a gente está aqui. Então, assim, para você que não tem experiência nenhuma, Googla, trabalho voluntário, e você pode até tentar algo mais específico. Você está estagiando na área de administração? Olha, na ONG, eu posso ajudar na área financeira da ONG? Você está fazendo contabilidade? Estou fazendo marketing. Eu sei mexer em redes sociais. Eu posso ajudar a ONG a melhorar a página? Você trabalha com tecnologia, você fez um curso de web design, mas ainda não tem experiência. Sempre, você tem que pensar que sempre uma ONG, ela é uma empresa. Então, ela vai ter área financeira, ela vai ter área de RH, ela vai ter o trabalho social que ela faz de fato, e acho pouco provável, né, se você bater em algumas portas, alguém vai te atender, e aí vem que você consegue colocar alguma coisa no seu currículo, mesmo sem ter a experiência formal, né, porque realmente, o que você escreve quando você não tem experiência nenhuma? E eu quero fazer um comentário, eu achei um artigo muito bacana, do blog do EAD, só não tem a pessoa que foi escrita, tá falando que foi a redação, e é um artigo bem recente, que é saiba o que colocar no currículo quando não se tem experiência na área, e aí ele fala, né, ele começa assim, comece algumas linhas de apresentação. A gente trabalha isso muito na orientação profissional, né, Bru? Que é, mesmo você não tendo experiência, você tem algo para demonstrar. Então, assim, você está no ensino médio, quais cursos que você planeja fazer? Isso é uma apresentação. Então, eu sou fulano de tal, estou cursando ensino médio, planejo fazer tal graduação. Você já está na graduação? Eu sou fulano de tal, tenho uma apresentação, sou graduando do curso tal, planejo atuar nessas áreas. Você sempre vai ter uma apresentação para fazer, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Isso é o autoconhecimento, né? É o primeiro pilar ali que a gente tem da orientação profissional. O que você é? O que você faz? O que você é conhecido? E vale a pena até perguntar para os seus familiares, né? Para os seus pais, amigos. O que eu faço muito bem? Então, você com certeza tem alguma coisa que dá para colocar na sua apresentação. E aí eu lembro que na minha primeira experiência mesmo, que foi CLT, que daí eu nem trabalhava em RH, eu trabalhei numa empresa religiosa, né, no call center e tal, e eles pediram uma carta para um familiar meu escrever, de apresentação também, como se fosse uma carta de recomendação, porque eu não tinha. E aí eu levei a carta da minha tia, escrevendo como que eu era, não sei o quê. Eu tenho, assim, uma vontade de ler essa carta hoje em dia, que eu não lembro nada do que minha tia escreveu nessa carta, mas o pessoal falou, nossa, sua tia escreve muito bem sobre você, não sei o quê. E você vê, não era uma referência de uma empresa, era o que eu tinha. E aí eu lembro que nessa época eu ficava muito em sala de bate-papo, eu sempre gostava de conhecer pessoas pela internet, e eu usava um aplicativo chamado Canfrog, que era com câmera e bate-papo. E dentro desse aplicativo tinha as comunidades, e tinha uma comunidade que era eventos.
E aí a gente criou uma rádio lá dentro. Você vê como as coisas, né, full circle, né? Hoje em dia a gente tem podcast e tudo. E aí eu cheguei na entrevista e falei isso. Falei assim, ó, não tenho experiência nenhuma, mas eu tô dentro de uma plataforma e a gente faz evento, faz gincana, e era pra call center. A galera adorou. E isso me desenvolveu a falar em público, porque eu cheguei lá na entrevista, então assim, uma coisa que eu usava 100% por lazer, eu de alguma forma consegui, não era um trabalho, não ganhava nada, mas eu consegui vender isso na entrevista, entende? Então, são essas pequenas, Sim. Então você tá dentro de uma comunidade, como que você consegue ajudar? E é legal que você ajuda, você contribui, que isso é o mais importante do trabalho voluntário, mas ao mesmo tempo você consegue ali explicar uma experiência e se apresentar também. Eu tive 2 inícios, né, que aí eu lembro exatamente do meu currículo. O primeiro eu tinha 16 anos, Ale, e eu estava buscando ali estágio, porque não sei se eu comentei aqui, mas reforçando, eu fiz ensino médio técnico em secretariado. E quando eu fiz 16 anos, eu fiquei louca querendo trabalhar, né? Logo no primeiro mês ali, janeiro, eu já estava desesperada e eu sempre ia atrás de oportunidade. E eu lembro do meu currículo, o que eu pensei, né? Eu olhei e eu falei, eu não tenho experiência nenhuma. O que eu tenho eu fui monitora em um buffet onde eu cuidava de crianças. Então, eu coloquei algumas habilidades que eu desenvolvi. Eu não coloquei exatamente a função, mas coloquei algumas habilidades que eu desenvolvi. E eu foquei nas matérias do meu curso. Então, eu coloquei ali qual que era o curso que eu estava fazendo. Eu fazia técnico em secretariado. E eu coloquei as matérias que tinham a ver com a parte operacional, com a parte ali profissional. E eu coloquei que eu estava estudando psicologia organizacional, administração de empresas, gestão empresarial. Eu coloquei todas as matérias e também coloquei ali o que eu estava aprendendo. Então, o meu currículo ele ficou muito mais robusto, muito mais completo do que eu estava aprendendo e o que eu poderia aplicar na prática se eu tivesse a oportunidade. Isso favoreceu bastante, meu currículo foi chamado, e quando eu fui para a entrevista, foi o que você falou, eu pude falar um pouquinho mais da minha experiência, olha, porque gente, se você não tem experiência, eles não vão te fazer perguntas sobre a experiência profissional, eles vão querer saber além, eles vão querer saber quais são seus hobbies, o que você faz, que entra exatamente no nosso primeiro pilar ali da orientação profissional, entender o que você gosta, o que você quer fazer, e essas perguntas, você pode já ir pensando quais habilidades ali, quais as experiências, vivências que você teve ali fora que podem agregar para aquela experiência, tá? No segundo momento, que eu não tinha experiência profissional fixa, né? Então, foi até uma frustração aqui que eu até coloco aqui para vocês, que eu fiz um estágio, então eu acreditava que com 18 anos, tendo 2 anos de estágio, eu conseguiria uma colocação no mercado como CLT de recepcionista, secretária, porque eu já tinha experiência. Quando eu fui pro mercado, não foi bem assim, porque as pessoas olhavam a minha experiência de estágio e falavam assim, mas você não tem experiência CLT. Eu tive muito essa frustração, tá? Sério? Eu achava que isso não seria um problema. Nossa, eu tive muito, Ale. Eu pegava meu currículo, eu tinha descrito todas as minhas funções como estagiária, né, de secretariado, mas quando eu fui pro mercado, as pessoas não aceitavam. Falavam, não, a gente precisa de alguém que tenha experiência. Só que aí entra um ponto importante. Eu insistia e eu girava um networking com as pessoas. Então, todo mundo que eu conhecia, eu acionei e falei assim, posso te mandar meu currículo? Olha, eu tenho experiência com secretariado. Você tem uma vaga de recepcionista? Todo lugar que eu via que tinha recepcionista, eu acionava alguém, eu entrava em contato. Então é importante você ter o teu currículo em mãos. Hoje em dia nem tanto, né, físico. Mas você sempre estar com o teu currículo ali disponível e você sempre buscar oportunidades. Não fique parado ali esperando a oportunidade cair para você. Você não tem experiência, mas você tem força de vontade. E isso vai fazer a diferença quando você demonstra para as pessoas, olha, tô buscando, posso te mandar meu currículo? Nossa, eu tô buscando uma oportunidade. Eu sei que você trabalha numa empresa, será que lá tem recepção? Eu tenho experiência, eu fiz o estágio durante 2 anos. Então, você também favorecer e você olhar ali o que você tem, porque, no meu caso, as empresas falavam que não era experiência. Mas eu falava, poxa, claro que é experiência. Eu fiquei 2 anos ali trabalhando, tinha uma pessoa. Então, eu bati nessa tecla de que sim, a minha pouca experiência para as pessoas era uma experiência que eu poderia comprovar. E eu consegui, eu demorei um pouquinho, né? Demorei acho que uns 6 meses aí para conseguir um CLT, mas eu consegui como recepcionista, porque eu fiquei insistindo bastante e entra naquilo. Eu não tinha tanta experiência, tinha um pouco, mas eu construí um currículo bem elaborado e eu tive iniciativa, que é algo bem importante que eu recomendo para vocês. E até no artigo ele fala, né? Você destaca
destacar a sua formação acadêmica, que é o que você tem. Exato. E é legal você mencionar isso de você ser insistente. Eu já contei essa história aqui também, mas acho que cabe reforçar. Quando eu consegui meu primeiro estágio em RH, como que foi? Eu trabalhava em call center no primeiro ano do ensino médio, que é o emprego que as pessoas menos pedem experiência. E é isso que é uma coisa que você tem que avaliar também. Se você está no ensino médio, você está na faculdade. A gente está falando muito de ensino médio. Então, assim, quais vagas que não requer um ensino médio completo, porque tem essa também, que você pode trabalhar, né? Então, há 20 anos atrás, as vagas de call center eram mais flexíveis. Hoje, eu acho que já nem tanto. Acho que você já tem que ter até ensino médio completo. Mas eu consegui ali vaga de estágio em call center de ensino médio, que era o que a gente conseguia. Acho que tem isso também, você ser flexível. Não estou falando para você aceitar qualquer condição de trabalho. A gente fala muito daqui no Foca, né, de você aceitar um lugar bacana, mas você não tem muita experiência. Então, às vezes a oportunidade ali que aparecer, você precisa agarrar. E às vezes você tem que criar a sua oportunidade, né? Eu vou explicar como, dando o meu próprio exemplo. Eu estava trabalhando em call center e a minha meta, né, eu nem entendia o que era RH, mas era trabalhar em escritório, porque assim, call center, né, eu sabia que eu tinha uma limitação ali de não conseguir pagar a faculdade dali a alguns anos, porque meus pais não iam conseguir pagar minha faculdade. Eu ganhava, na época, R$ 600 e a faculdade de psicologia custava R$ 480. Não, eu ganhava menos, porque não conseguia pagar a faculdade. Acho que a minha bolsa auxílio, nessa época, era de 300 e alguma coisa, e a faculdade era 400 e pouco. Então, eu não conseguia pagar a faculdade. Mesmo se eu ficasse sem R$ 1, eu não conseguiria. Eu precisava de um emprego que me pagasse pelo menos R$ 600. Eu lembro que eu tinha esse target ali. Porque daí eu ia usar um pouco de condução, comer, xerox, né? Que a gente dava muita cópia. Eu precisava ganhar isso. Então, meu foco era trabalhar em escritório. Alguém que pagasse um pouco a mais. Então, eu já estava 1 ano trabalhando em call center. Eu trabalhei 1 ano, mais ou menos, no primeiro ano do ensino médio. Aí passou uma escola, e aí vem os cursos extracurriculares. Hoje em dia, você faz tudo online. Eu estou dando um exemplo na minha época, que era diferente, mas hoje você tem um online, é a mesma coisa. Googlar ali, cursos extracurriculares. Você está no ensino médio, você vai querer trabalhar no quê? Né? Você tem que saber conseguir responder essa pergunta. Eu quero administração? Então faz um curso extracurricular de administração de empresas, de recursos humanos. Qual que foi a minha lógica? Curso de departamento pessoal. Eu vou trabalhar em algum momento. Então, mesmo que eu não trabalhe em DP, eu preciso ter uma noção do que é departamento pessoal, porque eu vou ser uma trabalhadora em algum momento da minha vida. E eu fui lá e fiz esse curso. Quando eu fiz esse curso, o mundo de RH se apresentou. Então, às vezes, esses cursos extracurriculares não é só pelo conhecimento técnico que você vai receber, mas é você aprender, então, o que faz uma área de marketing, o que faz uma área financeira. Esses cursos breves também te dão um repertório. Já que você não tem repertório trabalhando, você consegue o repertório através do curso. E aí, para finalizar a minha história aqui, Bru, a Bruna já ouviu essa história umas 14 vezes, mas eu vou repetir para você que talvez esteja ouvindo esse episódio pela primeira vez. E se for a sua primeira vez ouvindo Foca, compartilhe com seus amigos, por favor. Eu fiz esse curso de departamento pessoal, então eu comecei a procurar vagas de estágio em DP, porque eu tinha um curso extracurricular, né? Pô, tem um curso aqui. Eu não tava, Já era um tava no diferencial. Já era um diferencial. E aí eu vi uma vaga que era perfeita, Bruna, era perto da minha casa, era um ônibus só, era estágio de ensino médio para trabalhar em departamento pessoal. Eu falei, mais perfeito que isso não vai ser. E para pagar a bolsa auxílio que eu precisava. Aí eu entrei em contato, eu lembro que na época era o CIE, liguei lá para agendar e o rapaz do CIE falou para mim, olha, eu não posso te encaminhar porque eu já encaminhei 20 estagiários. E eles tinham um limite, quando você fechava, não pode mandar 60 pessoas para RH atender. Aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, a vaga é perfeita. Ele, olha, eu não posso te encaminhar e eu não posso abrir o nome da empresa. Tipo assim, a vaga já estava fechada, ele não ia abrir o nome da empresa. Eu não posso te encaminhar. Mas eu vou te falar o nome da empresa, você acha o telefone, na época não tinha Google, tá? E você fala com a RH. E aí eu fiz isso, eu achei o nome da empresa, achei o telefone, liguei lá, falei com a Valdirene, né, que trabalha na RH, eu vi uma vaga, tal, não Bendita sei o quê. Valdirene. Falei, eu vi uma vaga, eu fiz um curso de departamento pessoal, eu queria muito no processo seletivo, mas o CIE falou que não pode me encaminhar, que já deu a cota. Ela, não, imagina, pode vir. Gente, para RH uma pessoa mais, uma pessoa menos. No fim das contas, Bruna, eu cheguei lá, só tinha eu e mais uma candidata, todo mundo faltou, e eu consegui a vaga, iniciei minha carreira, adorei trabalhar em departamento pessoal, conheci estudantes de psicologia e fui fazer psicologia depois, porque eu nem sabia o que era psicologia ainda, eu nem entendi o que era. Então, por conta desse estágio, eu entendi como as empresas funcionam, quais são as áreas,
entendi o funcionamento de uma folha de pagamento. E aí, quando eu cheguei na faculdade de psicologia, eu já estava na frente de todas as estagiárias, porque eu já tinha estagiária na área há 2 anos, e eu consegui ser efetivada no primeiro ano da faculdade como analista de RH, isso acelerou muito mais a minha carreira. Então, assim, às vezes tem que caçar, tem que ser cara de pau, tem que perguntar mesmo, né? Como a Bruna falou, colocar as experiências escolares como, até na hora de você montar o currículo, sendo bem pragmático mesmo. Vou falar de forma bem prática, tá, gente? Montagem de currículo. Põe o seu nome, o link do LinkedIn, o seu endereço, não precisa colocar o endereço completo, só o bairro, a região já é suficiente, tá? É até uma questão de segurança, não precisa colocar o seu endereço completo com o CEP. A empresa quer saber só a região que você mora e tal. Estado civil também é irrelevante. Pode pôr foto, mas põe num formato legal, não vai pôr um 3x4, quer colocar foto, mas põe uma foto bacana, né? Um layout legal. Objetivo, pode colocar, busca a primeira oportunidade, pode deixar claro no currículo, porque a pessoa já vai ler com essa mentalidade. Põe a apresentação, você está estudando o quê? O que você busca? Que seja bem escrita. Pede para alguém revisar o seu currículo junto com você. Aí você põe ali qual que é a sua formação, coloca os cursos extracurriculares ali que você está fazendo, que você está estudando, com a data, para demonstrar que você está atualizado, que você está vendo. E aí, uma coisa que a gente não fala muito para as pessoas com mais experiência, mas que vale para as pessoas que não têm experiência, é você destacar as suas soft skills, né? Então, assim, destaque outras habilidades. Então, você já colocou ali na apresentação, olha, eu possuo habilidade de empatia, criatividade. Eu só não acho que faz muito sentido, até uma questão aqui que eu vi no artigo, é colocar habilidade de liderança. Até uma oratória, se você tiver muito, tá? Mas tome cuidado de colocar soft skills que você realmente tenha, porque senão a gente vai num problema, né, Bruna? Que eu já vi isso em rios, em coisas assim, você colocar coisas que não são verdadeiras. Então a gente tem aquele corte muito famoso da Mariana Rios, falando como ela conseguiu o primeiro emprego dela, que ela mente no currículo, que ela pediu, colocou o telefone da tia, falou que trabalhava numa loja vendendo roupa que ela nunca vendeu e deu o telefone da tia para a tia confirmar. Não recomendo que você faça isso, porque numa dessa as pessoas podem pegar você na mentira e você perder uma oportunidade profissional. Seja honesto, fala, não tenho experiência, tô aqui, né, na honestidade, buscando a minha primeira oportunidade, e como a gente falou, tem percalços, não é super simples, mas tem um caminho, tá? E aí eu acho que vale a pena, né, comentar, você investir, por exemplo, numa boa apresentação no e-mail faz diferença, explicando o seu momento, e se você tiver, né, não tem como não fazer o jabá, né, Bru? Mas se você tá ali e você não sabe o que você tem que escrever, você não sabe qual escola você vai estudar, você ainda não tem um caminho, chama a gente, porque a orientação profissional realmente é para você. A gente percebe que muitos estudantes não conseguem responder essas perguntas. Tá, você ainda não estudou, mas o que você vai estudar? Você ainda não estudou, mas como que você vai pagar? Quanto que custa a mensalidade? É uma faculdade pública ou é privada? Qual o plano? Quando eu entrevisto pessoas sem experiência nenhuma, Bruna, eu estou muito mais preocupada como que a pessoa organiza o plano do que ela de fato executou, porque ela não tem experiência ainda. Então, se você está nessa zona de muito perdido, você realmente precisa de orientação profissional, e não é porque a gente oferece serviço, não. É porque realmente é um investimento que você faz hoje que você vai conseguir uma vaga de estágio com muito mais facilidade. Até compartilhando com o pessoal e contigo, né, Ale, quando a gente se conheceu, eu fazia exatamente isso. Eu orientava pessoas que estavam em busca do primeiro trabalho, da primeira oportunidade no mercado de trabalho, e tudo isso que nós falamos aqui no bate-papo realmente era aplicado para que essas pessoas tivessem ali a oportunidade de entrar no mercado para desenvolver a sua carreira, seja qualquer caminho que ela fosse tomar ali dentro. Mas a diferença de ter alguém ali, no caso eu estava vinculada a uma instituição, mas eu como orientadora profissional, acompanhando, fazendo e dando esse suporte, é totalmente diferente, porque é o primeiro contato com o mercado, você não sabe a temperatura, você não sabe como que é, e você ter esse suporte, com certeza encurta muito o teu caminho e facilita para que você vá de forma assertiva, não para ficar testando, porque aqui nós falamos, a entrevista não é um lugar para você treinar, e sim para você ir pronto para passar. Então é exatamente isso que a orientação profissional faz, e eu convido vocês, caso você esteja precisando de um apoio, precisando de uma orientação profissional, de um suporte na sua carreira, conta aqui com Foca no Trabalho, que nós vamos te ajudar, nós temos serviços diversos aqui para poder te auxiliar e realmente ser esse farol que vai te iluminar ali, que vai
vai te favorecer o caminho para que você encontre o teu verdadeiro caminho, tá? Então eu quero deixar esse finalzinho e convidar o pessoal para compartilhar esse episódio, porque é muito importante. Você que tem uma sobrinha, que tem uma prima, alguém que está iniciando no mercado de trabalho, que você sabe que a pessoa está totalmente perdida, por favor, compartilha, que esse episódio vai ajudar muito. Você vai ser uma pessoa que vai dar uma luz ali no caminho daquele profissional que está iniciando nesse mar que é o mercado de trabalho. Vamos aproveitar se você está ouvindo a gente aí no Spotify, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas, seguir a gente nas outras redes sociais, tem muito conteúdo também no Instagram, a gente fala sobre o mundo da empregabilidade, carreira, profissão, então segue a gente também lá e compartilha esse episódio com seus amigos. Se você tá lá no LinkedIn, você pode achar a gente, eu sou a Alessandra Falsarella, mas a Alessandra Foca me acha também por lá, podem me adicionar e a gente conversar. Vocês também podem me encontrar como Bruna Santana Garcia lá no LinkedIn e todas as redes do Foca, porque nós estamos sempre lá criando conteúdos para você se destacar no mercado, não deixar a maré te levar. Então é isso, então um beijo, tchau, tchau. Até o próximo, tchau.